Mickey 17 chega como uma espécie de experimento cinematográfico que, à primeira vista, parece ter tudo para ser uma obra de crítica social inteligente. Mas o que acontece quando uma ideia promissora, a de transformar a clonagem e a ressignificação da morte em uma metáfora para a exploração capitalista, se transforma em um caldeirão de clichês e subplots desconexos? Nesse vídeo, vou te falar como o filme propõe, e em muitos momentos fará entregar uma reflexão sobre o mundo onde o homem é reduzido a uma máquina descartável, onde as instituições políticas e corporativas exploram a vida humana de forma brutal e onde as relações de poder se misturam com críticas sociais, raciais e até religiosas. A promessa de uma ideia genial ou a perda de potencial? Logo de início, o filme nos apresenta a história de um homem desiludido, atolado em dívidas e desamparado pelas estruturas que deveriam ampará-lo. Ele decide ou é forçado a ingressar no experimento de clonagem para escapar de uma vida de fracasso. Aqui está a primeira ironia. A ideia de morrer para renascer poderia ser uma poderosa metáfora para a reinvenção e a luta contra o sistema opressor, mas o filme, de modo surpreendentemente superficial, nos serve clones como se fossem descartáveis peças de reposição. Essa impressora humana que recobra o protagonista após suas sucessivas mortes é uma metáfora clara para a forma como o sistema capitalista trata os trabalhadores, como recursos descartáveis, facilmente substituíveis, assim que se tornam inconvenientes ou gastam seu valor. A ideia de que o personagem principal morre 17 vezes antes de se tornar algo ou alguém que merece até mesmo uma nova versão, reflete o desgaste causado por um trabalho extenuante e alienante, em que o ser humano é reduzido ao objeto de experimentos, um simples teste de produtividade e resistência. Capitalismo, a lógica Capitalismo e a lógica da descartabilidade. Uma das críticas mais contundentes de Mickey 17 é justamente a representação do homem como expendable. Em nosso mundo, onde os interesses dos poderosos muitas vezes ditam as regras e onde o trabalho humano é constantemente precarizado, o filme extrapola essa lógica para um cenário de ficção científica. O protagonista é um mero peão, uma cobaia de um sistema que se recusa a reconhecer o valor da vida humana. Ao transformar a morte, que poderia ser encarada como um processo de transformação-aprendizado, em um mero reset biológico, o filme faz uma analogia direta com a forma como o capitalismo trata o trabalhador. Nada é único, tudo pode ser substituído, e a individualidade é obliterada em prol da eficiência do sistema. Essa crítica se estende também à ideia de backup de memória, uma tentativa de preservar o passado para que o homem não tenha lacunas existenciais, mas que, na verdade, evidencia como o sistema busca controlar até os momentos mais íntimos da existência humana, deixando claro que o conhecimento e a experiência são, na verdade, dados a serem gerenciados por interesses corporativos e políticos. O duplo, reflexo da identidade e da crise existencial. O conflito entre as versões 17 e 18 do protagonismo não é apenas um jogo narrativo de clones, ele é a personificação de uma crise de identidade imposta por um sistema que nega a singularidade do indivíduo. Enquanto o Mickey 17 é retratado com certa vulnerabilidade e um misto de cansaço e resignação, o Mickey 18 surge como uma antítese, uma versão endurecida, violenta, obcecada pela morte e pela destruição. Essa dualidade é o convite para refletirmos sobre como a pressão do sistema, ao transformar o homem em uma fábrica de repentes, pode gerar reações distintas dentro do mesmo indivíduo. Em um mundo onde a morte se torna apenas uma etapa descartável e a memória é constantemente restaurada, a verdadeira questão que se impõe é: quem somos de fato se tudo que nos define pode ser resetado? Essa abordagem filosófica, embora tenha potenciais para debates profundos sobre a existência da consciência e da identidade, é submersa em uma narrativa que se perde entre subplots e exageros, entregando-nos uma reflexão rasa sobre o valor da vida humana. A crítica social e a política dos poderosos. Outro eixo central da análise é a crítica aos mecanismos de poder que ditam as regras do jogo, sejam eles políticos, religiosos ou corporativos. No filme, o personagem de Kenneth Marshall representa a hipocrisia e a crueldade dos líderes que se utilizam de discursos inflados, misturando fanatismo religioso, manipulação midiática e interesses econômicos, para legitimar a exploração e a precarização da vida humana. Esses líderes, que poderiam ser interpretados como metáfora de políticos e empresários modernos,
mascaram suas intenções por trás de um discurso de progresso e civilidade. Só que por trás dessa fachada está a realidade brutal de sistema que transforma vidas em mercadoria. A crítica não se restringe à figura do vilão, o próprio sistema de colonização de um novo planeta, com a justificativa de povoar outro mundo, serve para ilustrar como a exploração e a devastação ambiental caminham lado a lado com a ambição desmedida do capital. A colonização é apresentada não como um avanço da humanidade, mas como uma continuação de um processo histórico do genocídio e descarte, onde o ser humano é substituído como uma peça descartável e a natureza é tratada como recurso a ser explorado sem limites. A hipocrisia das instituições e o papel da religião. Uma camada adicional dessa análise reside na forma como o filme aborda a utilização hipócrita da religião e da moralidade para mascarar os verdadeiros interesses de poder. O jantar com um casal poderoso, que em um gesto absurdo, tenta justificar a experimentação humana com uma oração, é uma cena emblemática que expõe o quão fácil é manipular os sentimentos de um público que muitas vezes prefere acreditar em soluções milagrosas do que enfrentar a crua realidade da exploração. Aqui, a religião deixa de ser uma ferramenta de transcendência e se transforma em um instrumento de controle social. Ela serve para pacificar os indivíduos e desviá-los de questionar o sistema que os oprime. Essa crítica é particularmente relevante no contexto brasileiro, onde a religiosidade, frequentemente explorada por interesses políticos e econômicos, encontra eco na cultura popular, reforçando a ideia de que o ser humano, mesmo em sua condição de descarte, pode ser facilmente manipulado. A ressonância do clonagem com as dinâmicas sociais. A clonagem, enquanto recurso narrativo, funciona como uma metáfora potente para a replicação das estruturas de poder e a banalização da individualidade. No universo de Mickey 17, a tecnologia representada pela impressora de clones expõe uma realidade distópica em que o avanço científico serve para perpetuar um ciclo vicioso de opressão. Ao invés de oferecer uma chance para a superação das limitações humanas, essa tecnologia reforça a ideia de que o homem é simplesmente o produto a ser reimprimido, sem valor intrínseco ou direito à singularidade. A transferência de memória, por sua vez, ilustra a tentativa de preservar uma identidade fragmentada, mas que acaba se tornando uma colcha de retalhos. Cada nova versão do protagonista carrega traços de suas experiências passadas, mas também é moldada por um novo condicionamento, resultado de uma sociedade que não permite o verdadeiro florescimento individual. Essa abordagem nos força a questionar até que ponto nossas vidas são realmente únicas quando somos bombardeados por uma cultura que nos reduz a estatísticas e modelos pré-fabricados. Reflexões sobre a força e a fragilidade do ser humano. Em meio a essa avalanche de críticas e metáforas, Mickey 17 também aborda, ainda que de forma controversa, a questão da fragilidade humana e a busca desesperada por significado em um sistema que nos trata como descartáveis. O protagonista, ao enfrentar suas sucessivas mortes, não apenas simboliza a luta contra o sistema que o explora, mas também representa o dilema existencial de encontrar um valor próprio no mundo que desumaniza o indivíduo em cada reimpressão. Enquanto Mickey 17 demonstra uma espécie de resignação trágica, quase aceitando sua condição de mero experimento, a presença de uma figura feminina, a mulher negra com quem ele se envolve, surge como um forte contraponto. Ela representa uma alternativa à lógica do descarte, uma oportunidade de resgatar a humanidade perdida no meio do caos. Só que essa relação também carrega suas próprias críticas, evidenciando como o sistema é estruturado de forma que, mesmo quando o indivíduo tenta romper com seu papel de mera peça descartável, ele se vê enrolado em relações de poder e o controle que não permite uma verdadeira emancipação. O excesso de ideias e a narrativa caótica. Uma das críticas mais fortes nesse filme é o excesso de ideias e subtramas que acabam competindo pela atenção de quem assiste. Em vez de aprofundar os temas centrais, o filme se perde numa sucessão de digressões que, por muitas vezes, confundem mais do que esclarece. Essa multiplicidade de interesses pode ser vista como reflexo da própria sociedade contemporânea, onde informações e ideologias se sobrepõem de forma caótica, levando o indivíduo a uma sobrecarga que o impede de realmente questionar o sistema que o oprime. O filme propõe, ou tenta propor, uma narrativa multifacetada, onde os caos se tornam tanto o motor quanto a consequência da exploração desenfreada do trabalho e da vida humana. Essa estrutura narrativa, embora usada, arrisca-se a diluir a mensagem principal, transformando uma crítica potencialmente poderosa em uma série de cenas por um triz
sem um fio condutor que convide o espectador a uma reflexão profunda. Conclusão: entre o potencial e o desperdício. Mickey 17 se coloca numa posição ambiciosa ao tentar condensar uma crítica ácida e multifacetada sobre os horrores do capitalismo e da exploração humana dentro de uma narrativa de ficção científica. A premissa, a de um homem que repetidamente é reimpresso como se fosse um produto descartável, tem o potencial quase revolucionário para provocar debates sobre identidade, ética e a real condição humana num mundo dominado por interesses impessoais. Mas essa ambição se vê ofuscada por uma execução que, em muitos momentos, se entrega ao óbvio e à superficialidade. O excesso de subtramas e a morte constante de foco narrativo faz com que o filme perca parte do seu impacto, transformando o que poderia ser uma análise feroz da modernidade em um amontoado de críticas pontuais e por vezes desconexas. Ainda assim, o fato de Mickey 17 abordar temas como a precarização do trabalho, a banalização da morte e a manipulação das massas por meio da tecnologia e da política o torna um ponto de partida fértil para reflexões e, por que não falar, para provocações necessárias num cenário onde o homem é cada vez mais tratado como uma mera engrenagem descartável. É preciso olhar para além da trama e enxergar a crítica social que, mesmo de forma desajeitada, pulsa por trás de cada reimpressão. Se você se incomoda com a forma como o sistema atual transforma vidas em mercadorias descartáveis, Mickey 17 é o convite para uma reflexão. Será que estamos, enquanto sociedade, tão acostumados com a superficialidade que aceitamos as migalhas que nos oferecem? Até que ponto a tecnologia, ao invés de nos libertar, vem seguindo como instrumento de controle e manipulação? E principalmente, como podemos reverter essa lógica onde o ser humano é considerado um recurso descartável, tanto na ficção quanto na realidade? Essas são perguntas que o filme levanta, ainda que de maneira sutil, e que nos força, no caso, a repensar não só o papel enquanto espectadores, mas também a nossa participação em um sistema que privilegia o lucro à custa da dignidade humana. A dualidade entre o Mickey 17 e 18 é a personificação do dilema existencial, a luta interna entre resignação e revolta, entre a aceitação do papel do descartável e a busca por uma identidade autêntica em meio à opressão. Para concluir, Mickey 17 é o filme que tenta, em certos momentos acerta, fazer uma crítica contundente ao estado atual da sociedade, à exploração capitalista e à manipulação das massas. No entanto, sua narrativa caótica e o excesso de subtemas acabam diminuindo a mensagem, transformando o que poderia ser uma obra de profunda reflexão em um mosaico de críticas superficiais e exageradas. No fim, a grande provocação do filme está em nos questionar se em um futuro onde o ser humano pode ser reimpresso como se fosse um mero produto, já não valorizamos a singularidade da vida, que mensagem isso passa para o presente? É um alerta, ainda que de forma desajeitada, de que a nossa própria existência pode estar se tornando cada vez mais descartável, enquanto seguimos alimentando sistemas que lucram com a nossa obsolescência. E você, o que pensa sobre essa visão de futuro em que somos meras cópias descartáveis? Será que estamos prontos para encarar a verdade cômoda de que o sistema já nos trata desse jeito? Deixa teu comentário, compartilha tuas reflexões e principalmente questione em que ponto a tecnologia e a política se tornaram os verdadeiros inimigos da individualidade e da humanidade.